Vamos lá. Começou. Então, como a gente estava conversando antes do final do link, então o corpo humano ele é capaz de produzir o calor e de manter essa temperatura em torno dos 36 graus, tá? Se a gente, essa capacidade de controlar a temperatura do corpo humano é chamada de homeotermia, ou seja, o nosso corpo ele é capaz de produzir este calor, que é o calor que a gente pode considerar normal, né? E manter essa temperatura de 36 graus, tá? Esta capacidade, ela também faz parte da rotina de todos os mamíferos e de todas as aves, tá? Então, tanto nós humanos, seres humanos, né, como os mamíferos e as aves, temos essa capacidade de controlar a temperatura interna e de manter a temperatura interna em torno de 36 graus, né? E esta capacidade se chama homeotermia, tá? Quando a gente começa a fazer alguma atividade física, que nem o exemplo está falando aí, ó, jogar bola, correr, pular, andar, isso faz com que a gente aumente a temperatura do corpo. Quantas vezes vocês não fizeram atividade física e ficaram com a bochechinha vermelha aqui, assim, né? Porque começa a aumentar o calor do corpo, certo? Professora, eu fico muito quente. Exatamente. Aí eu tento correr para ficar mais... Quando a gente faz algum tipo de atividade física, a gente aumenta o calor corpóreo, só que o nosso corpo ele é tão inteligente que ele percebe que esse calor, essa temperatura está aumentando, e aí qual que é a maneira de manter a temperatura em torno dos 36 graus? É o suor. Ele começa a expelir água, a transpirar. O corpo começa a fazer o processo de transpiração de maneira que o nosso corpo não aumente a temperatura e mantenha aos 36 graus. E é por isso que muita gente fala assim, ó, não sei se vocês já ouviram falar, que quando a gente está fazendo o processo de transpiração, a gente não pode limpar. Porque quando a gente limpa, a gente tira esse processo natural do ser humano, essa capacidade do ser humano de manter o calor corpóreo em 36 graus. Tá? Como assim, Professora, mas por que quando a gente sua, nosso suor sai salgado? Por que o nosso suor sai salgado? Isso é uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Não sei. Posso pesquisar. Mas essa resposta agora de bate-pronto eu não sei. Eu imagino que seja por conta de tudo que a gente ingere, né? Eu imagino. A gente tem uma alimentação, e aí quando a gente faz atividade física, muito provavelmente os sais minerais que a gente libera junto com o suor deva dar essa sensação de salgado. Mas eu não tenho essa informação para te dar. Eu imagino. Tá? Vamos continuar aqui? Então, turminha, para vocês entenderem, este é a função mais importante, então, para manter o corpo da gente em 36 graus é essa transpiração, é o suor. O corpo começa a produzir suor. Então, o correto é a gente não limpar quando a gente está suando. O correto é a gente deixar a transpiração acontecer. Óbvio, quando começa a entrar aqui no olho, arde, é terrível. Então, a gente realmente precisa, né, dar uma diminuída. Mas a gente não pode limpar o suor, porque ele é uma forma do nosso corpo manter a temperatura do corpo ideal, que é o 36 graus. O que é importante a gente saber? Sim. Mas não dá para não limpar, porque quando a gota de água está escorrendo, fica coçando, fazendo cosquinha e você não consegue, você tem que limpar. Tem gente que tem alergia, um monte de coisa, mas o correto é não limpar. O correto é deixar o corpo transpirar, porque é um gatilho normal do nosso corpo, é uma defesa do nosso corpo. Certo?
Errado? Tudo. O geral. Oi? Pro, travou você. De Manda pra... novo? De Não, novo. agora tá normal. Então, mas tá tem gente que normal. tá funcionando aqui pra mim normal. Eu tô travada mesmo? Não, Não. antes a sua Não. voz tava travando. Então tá bom. É, Pra Então, mim não tava. então vamos lá, ó. Por isso, é importante que ó, travou, a gente... travou, Agora travou. travou. Ai, eu vou chorar hoje. Eu vou chorar. Passou? Passou? Travando várias vezes, Pro. Aqui tá travando várias vezes, eu sei. Ó, tá travando a professora, gente. Ai, tá travada. Pra mim, vocês estão normal. Vocês não estão travando, não estão nada. Vocês Mas estão me você tá ouvindo? travada, professora. Mas vocês estão Agora me foi, ouvindo? agora foi. Vocês Sim. estão me ouvindo? Não. Porque, gente, uma coisa é a minha internet aqui em casa, outra coisa é a internet na casa de vocês. Quando eu A travo, internet tá limpa. vocês travam aqui na tela pra mim. Só que tá lá, a Sossô tá mexendo, a Esther tá mexendo. Então, pra mim, eu não tô travada. Tá? É, Então, o que é importante? Continuando, com relação ao processo de transpiração, é importante que a gente ingira bastante água, tá certo? É importante a gente ingerir bastante água, porque o nosso corpo, no momento de transpiração, ele libera muita água, né? Principalmente quando a gente está no verão muito forte, né? Que tá muito calor, ou que o tempo está muito seco. Então, é importante que a gente faça a ingestão de bastante água, no mínimo 2 litros, né, de água por dia, para que a gente ajude o nosso corpo em todos os sentidos, porque o corpo humano ele é composto por mais água do que a gente imagina, tá bom? Então, lembrando, o processo de transpiração, ele vai resfriar o corpo. Quem está falando junto comigo? Tira o som, tira o som. Maria Eduarda, é você que está falando comigo, minha filha? Tira o som aí. Então, é importante que, assim, ó, nesse momento de transpiração, o corpo, ele vai, o suor vai fazer o quê? Vai resfriar a temperatura do corpo, tá bom? O que é importante a gente saber? Ok, professor, então eu já sei que a temperatura normal do corpo do ser humano é em torno de 36, 36,5. E quando tá 37, 37,5, eu tô o quê? Eu tô em estado febril, tá bom? Eu passei dos 37,5, eu iniciei um processo de estado febril. E a partir dos 38, a gente considera febre. O que é importante a gente saber? A partir dos 41, o corpo começa a entrar num sistema de colapso, tá? Então, toda vez que uma pessoa está com febre, a partir dos 38 graus, ela precisa ser medicada. Porque se chegar aos 41, a pessoa pode entrar Mas você tá travando de novo. para todo mundo. pra mim não, Pro. Então, tá bom. Não. Então, a partir dos 41 graus, gente, a pessoa começa a convulsionar. O corpo começa a entrar num estado de choque tão grande por causa do calor, que aí essa pessoa, ela perde, ela começa a provocar algumas convulsões, e aí é necessário, normalmente, entrar com medicações mais fortes, talvez em caso de internação, pode chegar a óbito, tá bom? Então, ingerir água é extremamente importante para a gente, em todos os sentidos, inclusive para o funcionamento do suor, tá bom? Aqui a gente tem duas imagens, né? A gente tem uma imagem do rapazinho todo suadinho, bebendo água, né? E aí, volta a falar, beber muita água, especialmente nos dias quentes e secos. E na imagem B nós temos um rapazinho que provavelmente está dodói. E aí a temperatura dele provavelmente está acima dos 37 graus, porque olha a cara deste rapaz, tipo, e danou-se, né? Olha lá.
Agora todo mundo travou. Eu também tô travada? Não. Bom, Agora você tá pronto. não estou. Não, você não tá, não. Não tô, não. Então, vamos Não lá, ó. está. Aqui na imagem C, olha que legal. O que o rapaz tá... O que tá acontecendo aqui? A pessoa tá o quê? Arrepiada. Arrepiada. Isso Né? acontece comigo assim, toda hora que eu tô com frio. Eu tava assim ontem. Exatamente isso mesmo, Maria Eduarda. Então, quando a gente está com frio, a gente começa num processo, uma reação comum do nosso corpo de ficar arrepiado, certo? Ô, O corpo humano, ele... Oi. quando eu toco. Ô, professora, quando tá frio e eu toco em alguma coisa gelada, o meu braço fica arrepiado. O pelo fica todo oriçadinho, né? Fica todo levantadinho, a pele fica toda arrepiada. Por quê? Porque nós precisamos manter o calor do nosso corpo. Se o ambiente que a gente está frio, a gente precisa manter o calor do nosso corpo. Isso aqui é um sinal, ó, tá frio. Você precisa se agasalhar, né? Para aumentar a temperatura do corpo, nesses ambientes frios, não tem jeito, a gente precisa se agasalhar adequadamente. Sabe aquela frase do pai ou da mãe que fala assim: volta pra cá, pega a blusa que vai esfriar hoje, vai chover, vai não sei o que. A minha mãe faz isso. A gente tem que seguir, tá? Por quê? Se esfriar, a temperatura fica, né? Fica frio, a gente a nossa temperatura vai ficar em 36 graus. Só que a gente vai começar a sentir um frio e a gente pode entrar aí com um processozinho de gripe, né? Normal. Nós não... são coisas normais, habituais, rotineiras, tá? O que pode fazer para aumentar a temperatura física além de agasalhar? Atividade física. Certo? Então, a atividade física vai fazer com que a temperatura do nosso corpo aumente e a gente sinta menos frio. A gente não vai deixar de sentir frio no ambiente frio, mas a gente vai começar a sentir menos. Professora, parece que ela tem um poder. Oi? Parece que ela tem um poder. Porque, tipo, quando eu vou sair, ela fala, Esther, pega o guarda-chuva. Aí, professora, não dá nem 5 minutos, já tá chovendo. A gente sabe como é que é. Mãe é uma pessoa inteligente. Bom, e aí eu falo para vocês. Já falei também. O ser humano, ele modifica os ambientes naturais ou em centros urbanos. O corpo do ser humano se modifica, né? A gente consegue estabelecer algumas condições para ficar tanto nos dois extremos de temperatura, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, olha lá, que linda essa imagem, é linda mesmo, é bonita, mas aqui cheio de neve. E neve diz o que para mim? Frio. Não é verdade? E aqui, outra imagem, olha que linda essa imagem, dourada, diz o que para mim? Calor, né? Olha assim, as legendas dessas duas imagens. Então, na imagem A, a gente tem Nuuk, que é a capital da Groenlândia, próxima ao Círculo Polar Ártico. Os invernos são frios com neve e temperatura abaixo de zero. Dubai é uma cidade construída no deserto da Arábia, onde o clima é predominantemente quente e árido, quente, sequíssimo, né? Sem plantas, sem nada. Então, restaurantes, shoppings, táxis e transportes públicos, por exemplo, são climatizados, ou seja, são refrescados por ar-condicionado durante o verão. Então, aí nós temos dois extremos absolutos, que um neva e faz temperaturas abaixo do zero. E a outra é calor extremo. Mas a gente, por esta capacidade de aumentar a temperatura corpórea, através do suor, da baixar a temperatura corpórea, né? A gente de se aquecer através de roupas. Então, a gente tem essa capacidade de se estabelecer em qualquer ambiente desse aqui, certo? Ou no frio extremo, ou no calor extremo. Ok? Desculpa,
Professora, desculpa que a minha internet caiu. Eu tava falando assim, Tudo a bem, meu internet anjo. caiu. Tá bom, vocês estão perdoados. A minha também tá péssima hoje. Tá com 28. Próxima página. Página 211, 211? Exatamente. 212. Ah, 212, tá bom. Então vamos lá. A maior parte do território brasileiro apresenta clima quente e úmido, com temperaturas em torno de 20 graus. No verão, a temperatura em muitas cidades passa dos 35 graus, muito próximo da temperatura corpórea, né? 35, 36 graus. Fazendo muito calor. Assinale as imagens que representam cuidado com o corpo que devemos ter em dias mais quentes. Então, o que nós vamos assinalar aí? A mocinha bebendo água? Sim ou não? Sim. A mocinha, essa mocinha aqui, imagina essa mocinha aqui num calor de 36 graus. Não. Claro que não. Eu ia estar passando calor suando. Exatamente. Essa mocinha toda fresquinha de roupa curtinha. Isso. Sim! E esse rapaz se alimentando de fruta. Sim. Isso. Sim! Sim. E lembrando que nós temos Melancia é muito frutas. refrescante. Além de refrescantes, são frutas É que têm gostoso. muita água na composição. Então, melancia, laranja, melão, morango, são frutas que são refrescantes, né? E que tem muita água na sua composição. Que vai circular. Né? Então, a gente vai assinalar aí a mocinha que está ingerindo água, a mocinha que está usando roupas frescas e o rapazinho que está se alimentando de frutas. E essas frutas vão contribuir para a hidratação do corpo, né? Isso que é importante aqui no nosso caso. Assinalaram aí? Assinalei. Certeza. Vamos lá. Exercício 2. Esse exercício aqui, vocês vão fazer, tá bom? Na verdade, a lição de hoje que vocês vão fazer, vocês podem me enviar até segunda-feira, em virtude de que eu quero que vocês façam essa atividade do termômetro aqui. Quem tiver termômetro em casa, obviamente, né? O termômetro, ele é um aparelho... Peraí, deixa eu falar. O termômetro é um aparelho que ele mede a temperatura do corpo, tá? E ele vai falar assim, ok, você está em torno de 36 graus e meio ou não. Você está acima dos 36 graus ou abaixo dos 36 graus, tá? Professora, você pode repetir da página 212? Então, é a menina bebendo água, de roupa coxinha e o menino? Exatamente. A mocinha de gorro e cachecol não vai se dar muito bem num sol de 35 graus, né? Então, é só essas três mesmo, só. Então, gatinhos e gatinhas, por nada, meu amor. Então, o que é importante a gente saber? Que este é um aparelho importante pra gente. Aqui nós temos dois, tá? A gente tem aqui, ó, um termômetro de mercúrio. Isso aqui é da minha época, tá? Isso aqui era como se fosse uma caneta de vidro. Oi, pode falar. A minha avó usa esse cronômetro ainda em mim. Mas o de mercúrio? Isso. A sua avó ainda tem? Interessante. Tem. Esse termômetro, ele ficou em desuso, né? Porque apareceu esse aqui, que é o termômetro digital, tá? E agora tem aquele que aquele que parece uma pistola, que a pessoa vem e aponta para sua testa e fala quantos graus você tem, né?
Então, esse aparelho aqui é que vai apontar para a gente qual que é a temperatura corpórea. E é importante... Quem me chamou? Computador? Você pode me aceitar no computador, por favor? Não entendi. Você pode me aceitar no computador, por favor? Ah, tá. Peraí. É que eu aumentei o volume e apareceu um negócio aqui. Aí eu não consegui entrar. Pode ir. Professora. Como se funciona o termômetro de mercúrio? É só você colocar que ele mede. É a mesma coisa. É a mesma coisa disso aqui. Só que esse aqui, ele vai falar, ele apita. Ele dá o tempo, que tem que ficar embaixo da axila. Acho que é 1 minuto e pouco, né? Aí ele apita, você já sabe quanto que tá. O de mercúrio não. O de mercúrio você tem que contar no relógio o tempo. E ainda tem que olhar aqui como se fosse uma régua. Para saber quanto tá de temperatura. O que vai variar no termômetro... Peraí, só um minuto. O que vai saber, quando a pessoa sabe que está com a temperatura, é porque tá vendo esse negócio alaranjado aqui, ó? Sim. Tem um mercúrio aqui dentro, tá? Então, conforme vai ficando, essa parte metalizada fica na axila da pessoa, começa a subir um negócio vermelhinho aqui que vai medir a temperatura. Então, aí, por exemplo, a pessoa tá com 36 graus, aquela cor avermelhada vai ficar até aqui, ó. Entendeu? Aqui não, aqui ele apita quando tá pronto, ele já mede a temperatura, já fala quanto tá. Ô, professora. Por isso que esse aqui caiu em desuso. Professora. Peraí, Sossô, deixa de falar. Professora, eu tenho... Peraí, Sossô, deixa eu Professora, eu tenho... Fala, Gi. Ô, Pro, aquele que você falou que é pistola, ele tá sendo utilizado em várias lojas porque quem tiver com febre não pode entrar nos lugares por causa da Covid. Verdade, Gi. Verdade. É isso mesmo. E é muito estranho, né? Toda hora você tem que parar, esperar, medir. Ó, mostra pra vocês aí. Fala, Sossô. Eu tenho um tipo igual do mercúrio, só que de medir a temperatura do lar. Também, Sossô. Existe mesmo. Então, Pro, eu tenho um do meu lado. Que essa Sofia falou. Tem um do meu lado. É, isso mesmo. E eu não sei se ele mede a temperatura ou a umidade, mas eu sei que ele de tempo que tem sim. Então, turminha, vocês vão fazer essa atividade aqui e num dia, vocês vão acordar e medir a temperatura. Vai chegar aqui e vai marcar qual que é a temperatura. Vai pintar. Ah, minha temperatura deu 36. Aí pinta até aqui. Ah, deu 36,5. Então, pinta até aqui. Deu 37. Pinta até aqui. Tá? Ah, minha temperatura deu 41. Ah, pinta até aqui. Tá bom? Ao acordar no mesmo dia à noite, vocês vão fazer a mesma coisa. Medir a temperatura e marcar aqui. Tá bom? Professora, Oi. quando eu vou no mercado, eu até assusto, eu falo, tá bom, tô tudo, não conta essa arma pra Aqui, minha cabeça, professora. não. Tô no celular. Uhum. Que foi, Só? Olha aqui o negócio. Espera aí, Só. Deixa eu ver. É esse mesmo. Só que eu não sei se ele mede a umidade ou a temperatura. Isso eu não sei. Temperatura. Esse aqui é até que dia, da página 213. Até segunda-feira. Tudo isso aí até segunda-feira. Tá. Tá? Tá. Bom, Pode mandar antes? Pode. Com certeza. Só que não vai conseguir mandar amanhã, por exemplo, porque tem que medir de manhã e de noite. Tá? Tá. Vamos lá. Página 214. Página 214. Página 214. Ô, gente, uma coisa que é importante eu falar é assim, ó. A gente falou da temperatura ideal, né? A temperatura ideal e a temperatura, quando a temperatura ideal é 36 graus. Quando a temperatura está abaixo de 36 graus, chama
Ai, peraí. Fugiu a palavra. Hipertrauma. Não, senhora. Ai, caramba, hipotermia. Hipotermia. Quando está abaixo dos Hipotermia. 36 graus. Tá? E, professora, mas eu tenho mais uma pergunta. Tá bom. E acima dos 38 graus, que é febre, é hipertermia. Tá bom? Hipotermia, hipertermia. Acima dos 38 graus, quando a gente tá com febre. Tá bom? Sossô, pode falar. E a outra página do Índice 13 era. Ai, meu Deus. Não, não é só não. Eu esqueci o outro. O outro. O que, Sô? A alternativa. Não, vocês vão fazer e me mandar. Não vai responder agora. Professora, você tá me vendo? Pro, você tá me vendo? Tô te procurando, espera. Sim, Luísa. O vídeo tá travado, Luísa. Exatamente. Tá travado. travado, Agora, mas dá pra nós ver. vamos falar... E agora? Então, né, professora? Terceiro ano, vamos lá. Agora, nós vamos falar das sensações, tá? O corpo humano, ele percebe o ambiente de acordo com as variações de temperatura. Então, a gente passa a ter muitas sensações a partir desse momento, né? E alguns sentidos fundamentais que a gente já conhece é o tato, a visão, o olfato, né? A audição, o equilíbrio e o paladar, né? Alguns a gente já conhece, não é verdade? O primeiro é o tato. Sim. Então, o tato, ele é o maior... O tato, ele acontece através da pele. A pele é o maior órgão do corpo do ser humano, tá bom? E é por meio da pele que a gente vai perceber sensações, como sensações de dor, como sensações de frio, sensações de calor, de umidade, né? É a pele que vai fazer a gente ter essas sensações, ter essas percepções, né? Se alguma coisa tá quente, se alguma coisa tá fria, se alguma coisa tá molhada, é a pele que vai dar essa sensação pra gente. A pele é o maior órgão do corpo do ser humano, tá bom? Ela precisa se alimentar, ela se alimenta, né, de hidratação, de água, enfim. Então, ela é um órgão, tá bom? E ela também faz a gente ter outras percepções. Então, as percepções de textura. Então, se eu pego lá uma coisa lisa, se eu pego uma coisa áspera, certo? Então, é a pele que vai me dar estas sensações. Tudo bem? Sim. A visão, né? Muitas das informações que a gente tem recebido nos últimos meses é através da visão, né? Essas informações visuais que os olhos captam e são processados pelo cérebro. A gente acha que a gente vê pelos olhos, mas a gente vê pelo cérebro. O olho, ele capta as informações, manda para o cérebro, e o cérebro fala para mim o que é que eu estou enxergando, né? Então, se está perto, se está longe, a lateralidade, né? Se eu estou vendo aqui atrás, se eu não estou, se eu estou vendo só na frente. Então, essas sensações que a visão permite ter, né? Eu vou dar uma corridinha aqui, que eu quero mostrar um vídeo para vocês antes de acabar a aula. Bom, o olfato. O olfato é impossível. A gente sente cheiros, né? Aquela pessoa tomou banho, saiu do banheiro cheirosa. Que cheiro de sabonete bom, não é verdade? Tá passando café, né?
Então, o olfato... Igual na comida. É, Comida, exatamente. Cheiramos. Aquele E cheiro cheiro do alhinho com a cebola antes do arroz, não é maravilhoso? Não é? Então, essas sensações que a gente tem. E quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ter lembranças olfativas. Aquela coisa de, nossa, isso aqui me lembra o bife que a minha avó fritava quando eu era criança, sabe assim? Então, vocês vão ter essas lembranças olfativas também. Fiquem tranquilos. E aí, através desse sistema, né, da parte interna do nosso nariz, é que a gente vai perceber perfumes, cheiros bons e cheiros ruins, não é verdade? Então, dali a gente vê muita coisa. Professora, Oi. é verdade que o bebê sente a mão dos pais por meio do tato? Sim. Tanto que se você põe o dedo na mão do bebê, ele já faz assim, ó. É uma reação. Certo, turma? Então, é através do cheiro que a gente vai saber, inclusive, se a comida está boa, em condição de consumo ou não. Quantas vezes você não cheira a coisa e fala, isso aqui não dá para comer não, joga fora, né? Então, o olfato permite a gente ter uma relação agradável com o sistema e com a alimentação, né? A audição. Os órgãos que vão participar dessas sensações é a orelha, né? A orelha capta o som e aí, assim como a visão, o cérebro faz um processamento para a gente entender o que a gente está ouvindo, né? Nós ouvimos muito bem, mas tem animais, por exemplo, que têm capacidades maiores de audição do que o ser humano. Daí o livro traz aí para a gente o exemplo do gato, do lobo. Eles ouvem sons que nós, seres humanos, não somos capazes de ouvir. As pessoas que têm bronquite, que tem o nariz professor- entupido e respira pela boca, ela é tipo... a boca também pode captar o cheiro igual o nariz e mandar pro cérebro pra sentir ou não? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Oi. também tem alguma coisa, algum nome pra boca, mas além de ser paladar. Por causa que paladar é a língua, não é a boca. Sofia, eu acho que a língua, ela permite a gente sentir sabores, e você sabe que não é a língua inteira que sente todos os sabores, né? São partes da língua. Então, na frente a gente sente um sabor, no meio a gente sente outro. Mas eu acho que a boca em si também participa, sim. Você já escovou o dente, já sentiu a bochecha queimar por causa da pasta de dente? Então, eu acho que a boca em si, ela participa desse processo de degustação. Tá? Vocês fazem umas perguntas para mim, gente? Ó. Ô, Pro, Oi, Matheus. quando a gente falou do nariz, eu tenho o nariz entupido. Só que de vez em quando eu tento respirar pelo meu nariz e eu não consigo. E de vez em quando eu sinto o cheiro pela boca. Cheiro pela boca, nariz. Nariz. Matheus. A boca, ela vai sentir gosto. A gente não vai sentir cheiro pela boca. Não tem como. Sim. Uma coisa, por exemplo, uma coisa é a gente sentir o cheiro do perfume, e aí, por exemplo, a gente passou o perfume na mão e tal, e a gente põe na boca, a gente sente o mesmo gosto do que a gente sentiu no cheiro. Aí eu concordo com você. Agora, a gente sentir cheiro pela boca não existe meio. Tampa o nariz, abre a boca na hora que o pai tá passando o café para ver se você sente cheiro de café pela boca. Não tem como, não tem meio. Tá? Outras sensações, olha aqui, sensação de equilíbrio. A orelha, além dela fazer esse processo de captação do som para a gente fazer a audição lá no cérebro, né? Ela também é responsável pela percepção de movimento. Dependendo, tem gente que tem labirintite, já ouviu falar? A labirintite é um problema que tem lá no canalzinho do ouvido e a pessoa ela tem problema de equilíbrio, tá? Então, o ouvido, né, o processo de audição também faz parte do processo de equilíbrio. Quem tem esse problema é que eu não lembro o nome do canal que fica na orelha.
Mas quem tem o problema nesse canal que eu tô falando para vocês, fica com o processo Tímpano. de equilíbrio comprometido. Não é o tímpano. Tá? Paladar, que o Mateuzinho falou. Então, a língua, ela é o principal órgão do processo do paladar. E aí, através disso, é que a gente vai perceber aqueles gostos que também são agradáveis ou não, né? Porque gosto de sabonete, por exemplo, eu imagino que não deva ser bom. Você Mas travou. Nossa, de novo. Pro. Tá, e agora? Não, Você agora travou. o meu também travou. No meu travou A tela todos. tava preta e você tava Não travou. E aí? Pronto? Agora foi. Tá bom. Então, a língua, ela é o órgão do paladar e ela percebe os principais gostos. Doce, salgado, amargo, azedo e umami. Ah, o que é umami? Vocês vão pesquisar o que é umami. Tá? Eu vou deixar essa descoberta por conta de vocês. Tá bom? O que eu posso dizer para vocês é A que gente o vai umami falar amanhã? é gostoso. O umami é gostoso. É gostoso igual o doce, é gostoso igual o salgado, é gostoso igual o amargo e é gostoso igual o azedo. Tá? Tá bom? Então, vou pedir para que vocês façam. Não precisa Mistura de fazer. doce. Ó, presta atenção. Vocês não precisam fazer uma pesquisa bibliográfica gigantesca do que é umami, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, vão ler, vão entender o que é umami, vão fazer um pequeno resumo para mim no caderno do que é umami e vão desenhar ou colar alguns alimentos umamis no caderno, tá? Eu vou colocar lá no fonte. Tudo bem? Professora, um resumo de quantas linhas? Não, do que Professora, você tá. entendeu. Você vai ler e vai escrever o que você entendeu, o que é umami. Professora, eu tô travada? Não. Pro, Oi. sabe as lições de ontem? Ah. Não era para Eu mandar, ainda não porque te eu vou mandei, mas corrigir. eu mando hoje. Então, lição de matemática eu vou Eu corrigir não na mandei. Eu só mandei as terça-feira. lições do caligrafia. Exatamente, é para mandar só caligrafia. Tá? Bom, ó, nós não vamos ter tempo para fazer o exercício número 1, porque eu quero mostrar um vídeo para vocês. Tá? Então, esse exercício aqui, ó, exercício número 1, nós vamos readaptar. Eu vou mostrar um desenho para vocês e vocês vão registrar aqui, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês um filme em branco e preto. Não vai dar tempo. Só no outro link. Eu vou mostrar para vocês um filme em branco e preto. E aí a gente vai pensar o que são sensações através desse filme. Pode ser? Tudo que a gente viu aqui, a gente vai pensar lá. Pode ser? Pode? Sim. Vamos derrubar o link e vamos voltar. Ô, Sossô, fala para sua mãe que talvez eu demore. Ela já saiu já.